Vim falar um pouquinho sobre a importância da diversificação global, é um assunto muito específico, né? Então, fico feliz aqui de vocês estarem aqui, quererem trocar. Eu acho que aqui é mais eu quero trocar com vocês, é um bate-papo. Só contextualizar um pouco, me apresentar rapidamente. Eu trabalho no BTG. Eu morei 8 anos, eu estou há 10 anos fora do Brasil e aí eu me inseri no mercado financeiro atuando, né, e lidando com clientes diretamente lá fora em Nova York, né, onde eu me especializei, tirei algumas certificações e entrei, né, com outro chapéu, né, lá eu atuava com clientes. E cheguei, não sei se alguém estava na minha palestra ali na outra arena, né? Eu encontrei muito a questão eu já encontrava os clientes brasileiros que atendiam eles, né? Que têm o investimento lá fora, mas o que me chamava a atenção é aquele home bias do brasileiro. Eles investiam dinheiro lá fora e queriam comprar bonds brasileiros. E aqui eu me perguntava, meu Deus, eu sou formada em economia, lá, né, fui me especializando em questão de a alocação de ativos e tal, e aquilo foi me chamando a atenção. Eu falei, nossa, mas trocou a moeda, legal, dolarizou, mas está comprando um ativo no Brasil. E provavelmente todo o passivo e a receita também vem do real, vem do Brasil. Então, diversificou a moeda, mas não diversificou setorialmente, né, geograficamente. Então, aquilo me chamou um pouco a atenção e eu estava inserido no mercado lá fora, né, você tem muitas opções de investimentos. Você tem um mundo muito grande de fundos de investimentos, de ETFs, de ações, né, são muitas opções. E eu estava muito inserida ali, todo dia aparecia uma asset para apresentar um fundo, e aí são diversos fundos, são muito específicos, né? E eu ficava assim, meu Deus, tem clientes aqui que estão né, nos bons brasileiros. Espera aí, deixa eu entender, né? Isso daqui eu acho que é uma questão de comportamento. Naturalmente a gente fica mais confortável porque a gente está comprando uma empresa que a gente conhece, sabe como é que funciona. Então, isso começou a me chamar muita atenção. Quando eu voltei para o Brasil, tem uns 2 anos, e aí eu mudei um pouco o meu chapéu, não estava atendendo o cliente diretamente. Eu atendo o cliente diretamente, mas eu faço alocação de ativos, né, de carteiras de investidores que têm dinheiro lá fora. E aí eu comecei a ver uma outra barreira, que é dolarizar, que é por que, né, você não investir no exterior? Muitos brasileiros aqui, né, a gente falou, o PIB do Brasil representa em torno de 2% do PIB mundial. O mercado brasileiro representa também em torno disso, de 2% da bolsa, né, mundial, do market cap de ações, quando você vai ver. E o mercado brasileiro de bolsa é muito concentrado em 3 setores. E aí, quando eu cheguei aqui, eu falei, tem uma dificuldade dos clientes dolarizarem, mandarem o dinheiro para fora e está todo mundo muito concentrado investindo aqui dentro, né? Aqui no Brasil. Então, você tem a sua atividade aqui no Brasil, você recebe, né, o seu salário aqui, tem o seu passivo aqui e você não tem um outro componente, né, que é um investimento no exterior. E eu vou mostrar o porquê que é importante isso. E isso começou a me chamar a atenção. Eu falei, nossa, a gente tem que trazer, mostrar, e comecei a ver, porque tem, acho que, uma questão de barreira de conhecimento, de mostrar o que tem lá fora, de mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, né? E aí eu vim, ao longo desses 2 anos, ao longo do tempo, falando com clientes e entendendo essa minha vivência, né? Eu falei, gente, a gente tem que mostrar a importância da diversificação global, né, dentro de portfólio como um todo. É importante ter o investimento aqui no Brasil, mas também é muito importante ter lá fora, porque a nossa inflação é movida pelo dólar. O carro, ele tem um componente do dólar que influencia a nossa viagem para o exterior, o nosso telefone, a tecnologia, tudo isso tem influência do dólar. E por que a gente não ter uma moeda forte dentro do nosso portfólio?
né? Então, acho que é a pergunta que a gente tem que se fazer. Por que não ter um investimento no exterior, não só de moeda, mas de opções de investimentos lá fora? Porque isso ajuda a diversificar e a melhorar o risco-retorno da carteira, né? Então, aqui eu trouxe alguns benefícios, né, da questão da gente fazer essa diversificação global. E aí eu quero só mostrar aqui, né, a questão da exposição da moeda forte, que eu estava falando da inflação, né, como ela influencia, a nossa inflação brasileira é influenciada pelo dólar, então isso muda o nosso poder de compra, commodities que é influenciado, né, acaba influenciando que ela é medida pelo dólar, os nossos aparelhos, tudo que é produzido fora, então a gente tem uma inflação que é influenciada pelo dólar. Então, se a gente não tem, né, ativos que estão dolarizados, que têm essa diversificação de moeda, a gente não está se protegendo nosso poder de compra. Tá? Investidoras locais, exatamente. Então, a gente fica muito concentrada naquele 1% que representa do PIB e 1% que representa do mercado de ações globais, se você for ver. Então, aqui, eu acho que às vezes vale a pena a gente mudar um pouco o ângulo e pensar, porque não é o dólar que é muito volátil, o real é muito volátil. A gente teve muitas moedas aí ao longo do tempo, né? E a nossa moeda ela move muito em relação às questões políticas do Brasil, né? A gente tem questões tributárias, fiscais e a nossa moeda que é muito volátil. Se você for ver dólar em relação ao euro, em relação à libra, não tem essa volatilidade toda. Então, eu chamo um pouco aqui vocês para pensarem um pouco sobre esse ângulo para a gente começar a nossa conversa. E assim, o que vocês quiserem falar, vamos trocando, tá? Que não é só uma palestra, eu queria trocar com vocês e ver muito, é legal trocar e ver a opinião assim de quem também tem dúvidas ou tem outras opiniões, enfim. E aqui eu trouxe só por uma questão de market timing, porque todo mundo pergunta, e quando que é bom a gente dolarizar? Quando que eu mando o dólar, né? A gente vê, nossa, o dólar chegou agora, né? 5,04. Meu Deus, e agora? Agora eu tenho que mandar o dinheiro. Não vou mandar, vou esperar. E aí a gente sempre fica... É difícil, é a pergunta do milhão. Até os economistas podem fazer 1 milhão, né? A gente faz planejamento, faz teses de projeções, mas o que a gente fala é fazer em tranches, fazer um dólar médio e ter a disciplina. O mais importante é a gente ter esse mindset de que é importante a gente ter uma carteira diversificada globalmente, ter o dólar e ter a disciplina de investimento. Se a gente ficar se pegando pelos fatores que estão acontecendo, o dólar subiu, o dólar... É muito difícil, né? Tem pessoas que ficam ali, especialistas que ficam ali acompanhando dia a dia. Mas eu não acho que é essa a intenção. Eu acho que tem que ter a disciplina de ir dolarizando o patrimônio, que seja um pouco, né? A gente tem uma fórmula ali que a gente fez nos estudos de 70% do patrimônio no Brasil e 30% fora, mas não é uma receita de bolo, né? Acho que cada um tem sua particularidade, a sua dinâmica, o seu planejamento de longo prazo. Então, a gente fala isso, a gente dá essa 70-30, mas acho que cada cliente tem uma realidade, né? E aí aqui eu só estava querendo mostrar, né, da questão do market timing, porque... A gente tem aqui uma janela muito grande, e aqui na crise, né, nos anos 70, 80, a capa da revista. E aí, quando você vê depois como é que a Bolsa subiu, aqui eles estão falando que a Bolsa acabou, quebrou, não vai ter mais, e depois você vê como é que a Bolsa sobe. Então, o mais importante que eu queria trazer aqui é assim, a importância da disciplina. Esse gráfico aqui tem várias variáveis, mas o que eu queria mostrar aqui, o S&P, né, o quanto que ele deu nesse tempo, tá? Em um ano, 8,7. O S&P é o principal índice da Bolsa Americana. E aí, se você resolveu tirar, né, deu uma queda e resolveu tirar um dia, do melhor dia do S&P desses dias, o seu retorno passa para 2,9. Então, isso é muito impressionante. Como é importante você ter a disciplina e não ir naquele...
Nossa, eu não aguento, vou tirar e vou vender e realizar a perda. Então, aqui só para mostrar, se você perde, né, os 2 melhores dias, você já está menos 0,2. E os 3, menos 3,1. Mas se você mantém ali no longo prazo, deu 8,7 de retorno. Então, um outro fator que é importante, independente de diversificação global, é ter a disciplina de investimento e também, antes de alocar, ter a consciência e a certeza do seu perfil, do que você quer no curto e longo prazo, e qual é o seu perfil, se você vai ter estômago. Olha, Carol, eu não aguento, eu não tenho estômago para ação, eu não quero ficar olhando, nem que seja assim, daqui a 1 ano eu olho, não vou olhar todo mês, mas vou olhar, sei lá, de 3 meses. Mas eu não vou aguentar, aquilo vai me deixar desconfortável com a ação, não vale a pena. Porque, a não ser que tenha, não, a consciência, legal, eu sei que nessa janela de curto prazo deu isso, mas eu acredito que no longo prazo vai dar tanto, e eu não vou precisar desse dinheiro. Então, eu acho que antes da gente tomar a decisão, é muito importante a gente conversar, né, com quem atende, né, nos atende ou antes, né, a gente ter essa consciência de pensar o que é importante para a gente, né, o que a gente aguenta de risco. O americano, ele é muito acostumado a tomar risco, então ele entra na Bolsa Americana, que é um mundo, tem muitas opções de investimentos, e lá não tinha muitos juros. Né, nos Estados Unidos, por muito tempo, né, nos últimos 10 anos, os juros eram muito baixos. Então, as opções onde você tinha um bom retorno e com ações, né, de qualidade, você conseguia ir para ação. Os americanos, inclusive, eles investiam, a previdência deles, né, na previdência, que é um investimento de longo prazo, eles colocam um maior percentual em ação. Então, aqui queria só chamar a atenção para a questão da disciplina, né? Quando a gente tira em um momento e aí a gente ter a consciência do que é importante a gente decidir na hora de investir. E que o que eu já tinha mostrado, né? A capitalização do mercado global, o Brasil representa 1%. E aí quem está concentrado 100% aqui no Brasil e compra renda fixa e renda variável, que seja, você está... Olha a diversificação que você está tendo mundial, né? Global, 1%. E S&P, você tem a exposição geográfica, quando você entra no S&P, você não tem só a exposição geográfica nos Estados Unidos, mas também internacional, aqui no global, né? Você expõe em moeda quando você coloca no S&P, e aí você também aplica não só nos Estados Unidos, mas também você está diversificando a sua carteira no internacional. Tá. E isso daqui, esse gráfico é muito interessante para mostrar, né, a Bolsa Brasileira, né, o Ibovespa versus o S&P. E aí, o quanto a Bolsa Brasileira é concentrada, né? A Bolsa Brasileira está aqui no Ibovespa, no cinza, né? Em energia, no setor financeiro, aqui principalmente, e materiais, né? E a Bolsa Americana, como você entra em tecnologia, coisa que não tem aqui no Brasil, comunicações, consumo discricionário, tecnologia principalmente, né? 26% versus 1% aqui no Brasil. Então, isso daqui mostra que é uma outra forma quando você entra numa Bolsa Americana de diversificação setorial. Então, você está diversificando moeda, está diversificando setorialmente. E aí, uma outra coisa, desculpa, que eu até estava falando, tem um economista que ganhou o Prêmio Nobel, né, de Economia, que ele estuda a parte de diversificação de portfólio, e ele fala, o único almoço grátis no mercado financeiro é diversificação. E aí a gente deriva para a diversificação também global. Então, a diversificação de ativos, não ter tudo numa única cesta, da gente saber diversificar e aí aguentar, diminuir, né, a volatilidade do nosso portfólio e descorrelacionar os ativos para que a gente tenha a melhor relação de risco-retorno do nosso portfólio como um todo. Então, aqui, né, fui dando alguns pontos de dólar, setorial, geográfico, e esse daqui é a eficiência na alocação de risco. Aqui, quando a gente vê, a gente está colocando, esses daqui são os principais índices, né? O multimercado, o Ibovespa de renda fixa, o multimercado também, versus o MSCI, que é um ativo de dólar, né? A bolsa global, desculpa. E aí, quando você vê a correlação entre eles, aqui, esquece essa linha aqui, é muito próxima de 1. E quanto mais próximo de 1, você mostra que esses ativos estão indo sempre para a mesma direção.
sempre para a mesma direção. Então, aqui, a diversificação e a relação risco-retorno é muito parecida, né? Olhando aqui esse quadradinho aqui. Tá? Então, esses são os índices de classes de ativos diferentes no Brasil e como eles se relacionam. Então, eles andam muito parecidos por fatores muito parecidos que acontecem aqui dentro do Brasil. Então, quando você olha e você aplica o seu portfólio aqui no Brasil, né, dentro desses ativos, você vai ver que os fatores, né, o que vai acontecer de volatilidade, vai subir, vai descer, eles vão estar muito correlacionados, muito parecidos. E aí, quando você coloca um ativo global, né, uma bolsa americana aqui, né, um ativo global, aqui, olha como é que se descorrelaciona em relação aos ativos. Você tem aqui até negativo. Isso é muito bom, porque quando você otimiza a sua carteira em relação ao risco-retorno como um todo. Então, isso aqui eu estou dando exemplo só de uma variável, né, variável que tem quando a gente olha, colocando renda variável, né, em ações. Quando a gente pensa só a carteira de vocês está 100% no Brasil, ela tem essa correlação aqui, que é muito próxima, né, de 1. Então, os ativos andam muito parecidos. E aqui você consegue descorrelacionar. Aqui eu vou mostrar um portfólio que é muito comum lá fora, que é o 60% em ações e 40% em renda fixa. Em real, tá? A gente transformei em real. Versus o CDI, porque todo mundo fala, poxa, mas o CDI aqui é tão bom, tem um retorno muito bom no longo prazo, para que eu vou dolarizar a minha carteira, né? Alguns motivos eu já dei, a questão da gente colocar em moeda forte, da gente diversificar geograficamente, da gente diversificar setorialmente, mas aí tudo bem, vamos olhar aqui o CDI versus esse portfólio 60-40, ele é 60-40 aplicado lá fora e a gente colocou em real, né? Para trazer para a mesma base de comparação. Isso aqui, de 2006 a 2023. O quanto que deu? 11,55, esse daqui, né? 11,55 anualizado o 60-40 e 9,59 o CDI. Tudo bem que o CDI... esse daqui, o 60-40, é um fundo, que é o BlackRock, que a gente usa como um benchmark, que é um fundo de 60-40, tá? Que é um portfólio muito comum lá fora, né? 60% em ações e 40% em renda fixa. E aqui a gente pegou o CDI, tá? Ao longo do ano. O CDI tem muito menos volatilidade. Então, são perfis também, né? Que são muito importantes. O 60-40, você vê no longo prazo, ele tem um retorno maior. Esse portfólio Signicore vem sendo questionado nos anos anteriores. Eu queria saber a sua opinião. Ele veio sendo questionado muito, principalmente por conta do ano passado, né? Os retornos foram 2 casas negativas, mas ano passado foi um ano em que todos os mercados, em todas as classes de ativos, sofreram muito, foram negativos. E aí, tanto renda fixa quanto renda variável, por questões... aconteceram vários cisnes negros, né? Vamos dizer assim, na economia desde a época da pandemia, né? Teve um choque de demanda muito forte, um choque de oferta muito forte, que influenciou, né, a inflação muito alta, de repente, no período de tempo muito curto, que o Fed teve que subir os juros muito, né, de forma muito rápida e forte, né? E subiu os juros muito alto. Isso influenciou muito esse portfólio. Então, estão vindo muitas questões em relação a esse portfólio, né, 60-40, como é que eles se complementam, porque nos Estados Unidos é muito comum a renda fixa e a renda variável, diferente daqui no Brasil, eles se complementarem, um ser o hedge do outro, né? Hoje a gente tem, de novo, o colchão e renda fixa está em torno de 5%, 6%. E renda variável, a economia americana ainda é muito resiliente, ela está indo muito bem. Né? A gente vê impressionante assim, o S&P dando o retorno que ele tem dado nesse ano. Então, o que a gente chama atenção é que hoje ele já está positivo. Eu não sei se eu coloquei o gráfico aqui, quanto é que ele está dando aqui para mostrar tem aqui. Eu vou mostrar. Aqui, né?
Ano passado aqui, deu 17, menos 17,7, né? Mas você vê, ao longo do tempo, quantas vezes ele deu menos de 2 dígitos negativos, né? Foram umas 5 vezes, não sei. Até a gente estava numa reunião, a gente estava falando sobre isso. Aqui a gente vê 1, 2, né? 5, 3... 5 vezes. Então, é um portfólio que você vê na maior parte do tempo, no longo prazo, a gente acredita que ele tem uma relação muito positiva dentro do retorno, falando lá fora, né? Dentro nos Estados Unidos. Então, a gente vê ainda a renda fixa num cenário muito positivo. A gente está fazendo renda fixa, a gente acha que... Obrigada. Renda fixa, a gente está num momento de muita oportunidade. É um momento da renda fixa global. Mas renda variável também, a gente vê isso, mas a gente não está tanto com tanto como a gente fala sobre alocado, né? Mas a gente tem nos nossos portfólios. Então, esse portfólio 60-40, a gente ainda acredita muito nele, mas ele não vai dar os mesmos retornos como deu, né, nos últimos 10 anos, Porque a economia está mudando, né? A inflação vai ter ainda uma inflação nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ficou muito tempo com inflação, sem inflação zero, mas é um portfólio que a gente acredita muito. Mas para o brasileiro, o que a gente fez? Esse é um portfólio comum, mas para o brasileiro, eu acho que assim, até por a gente ser um banco, né, brasileiro que fala com brasileiro que atende brasileiro, que são funcionários brasileiros, a gente meio que colocou um tupiniquim aí nos portfólios, e esse portfólio, a gente chama o balanceado, a gente trocou, a gente acha que tem que ser 40% em equity e 60% renda fixa, porque o brasileiro não está tão acostumado com a Bolsa Americana, com as oscilações, está mais acostumado com renda fixa, então a gente mexeu um pouco, né, nesse portfólio para oferecer para os nossos clientes. Então, a gente coloca 40% ao portfólio que a gente acredita muito, a gente, inclusive, fez um fundo com esse tipo de alocação. Então, respondendo a sua pergunta, sim, a gente acredita, a gente até fez um fundo de gestão ativa, 40% em ações e 60% em renda fixa. A gente ainda acredita muito nessa relação desse portfólio como gestão, porque de gestão ativa e de diversificação, né, de portfólio. Pode investir com acesso Brasil, você coloca em reais e ele é dolarizado, né, investido lá fora, ele em Luxemburgo, mas se você tiver uma conta lá fora, você pode investir lá também. Então, tem as 2 opções. Então... aí aqui eu só queria mostrar essa questão, né, do CDI, porque é difícil para o brasileiro, né? A gente fala, poxa, eu vou colocar no CDI, é muito mais seguro, está dando um retorno muito bom. E sim, ele dá um retorno muito bom, tem muito menos, né, bumps, mas você não está investindo, diversificando globalmente numa moeda, em ativos globais, nem setorialmente. Então, aqui aqui já olhando em dólar, né, o retorno nos últimos 10 anos deu de 8,7 esse portfólio, de 60% em ações, 40% renda fixa, e nos últimos 95, 8,2. Então, é um portfólio que a gente acredita muito e vê, né, a correlação deles lá fora, olhando para o mercado global, que funciona. Aqui a análise Aqui são as classes de ativos lá fora, né? A gente tem em mercados emergentes, renda fixa, high yield, né? Também aqui é renda fixa global, investment grade, que é o que a gente está apostando hoje, né? Como falar, Carol, o que agora, né? O que vocês estão vendo, dado todo o cenário macroeconômico, o que a gente está passando, a inflação convergindo, diminuindo, né? Indo para onde o Fed quer, mas ainda não chegou lá, ainda falta. O Fed parou de subir os juros, a gente já está no final de ciclo, a gente acredita que não vai vir uma recessão, vai vir uma recessão amena, né? Muito baixa, porque a economia americana ainda está muito resiliente. O Fed disse, né, que vai esperar ainda dados, tanto de atividade, quanto de inflação, quanto de emprego, para ver o que eles vão fazer, se eles vão continuar, se eles já vão cortar os juros. A gente não acredita que vai cortar os juros agora, ou se eles vão precisar ainda subir
né, um pouco mais. Então, a economia, acho que mundial, vive em função, né, não tem jeito, nessa política monetária do Fed, a gente está esperando isso, mas a gente acredita que só no segundo trimestre do ano que vem vai começar a cortar os juros. Então, ele vai continuar ali na última ata, na última reunião do Fed, que foi semana passada, eles deixaram duro bem um tom mais duro, né, que a gente chama de hawkish, falando que eles ainda estão olhando e analisando os dados para ver o que eles fazem em relação à taxa de juros, né, se eles ainda podem subir ou se eles vão esperar um pouco. E eles deixaram muito claro que eles vão esperar um pouco mais para começar a cortar. Então, isso acalmou os mercados, no sentido que, no início desse ano, os mercados já estavam achando que o Fed ia baixar os juros, e aí teve toda aquela volatilidade de renda fixa global. E aí, aqui o que a gente vem colocando, né, e muito nos nossos portfólios, é esse daqui, né, que são bonds de investment grade, são ações de empresas americanas muito bem consolidadas ali. A gente espera, né, que eles vão dar em torno de 4,3. Hoje, eles estão dando, né, aqui, nos últimos 12 anos deu 1,9%, a gente espera que aqui nos próximos 4,3%, mas a gente vê hoje tem 5%, 6%, né? Bonds de Merrill Lynch, Morgan Stanley, JP Morgan dando em torno de 5%, 6%. E a gente estava vendo bonds de Itaú no mesmo tempo, né? Itaú de empresas brasileiras, né? Não só Itaú, Banco do Brasil, bons que os brasileiros gostam muito e que conhecem as empresas, dando em torno disso também. Então, a gente acha que é muito mais seguro, né? E a gente investir em bonds de investment grade, por enquanto. A gente está fazendo uma duration de 5 anos. E depois a gente acha que o emerging markets ainda vai subir, ele ainda está com preço esticado, a gente não vai colocar ainda. A gente tem, mas muito menos do que investment grade. Então, aqui mostrando um pouco essas classes de ativos, né, que existem lá fora. Sim. Sim, aqui a gente está olhando o dolarizado. Tá, agora que o ângulo é todo dolarizado, a gente olhando o que está acontecendo lá fora. É um índice específico de emerging markets para renda fixa. Tá, aqui era só para mostrar essa questão que eu estava falando, né, dos juros altos, o final de ciclo do Fed, a inflação caindo, um ótimo momento, né, para renda fixa, é o que a gente está enxergando e tem colocado mais dentro dos nossos portfólios. E aí dentro de renda fixa a gente tem essas classes de ativos, e aí o que a gente está apostando, né, não é apostando, mas a gente está investindo e está enxergando boas premissas é aqui no índice de investment grade, que a gente chama. Que é o IG. Bom, aí só para mostrar aqui um pouco a renda fixa, como mudou, né? Antigamente você tinha muito pouco inflação, a renda fixa ela quase não dava bons retornos, né? Que a alocação de menor volatilidade para um rendimento de 4% aqui. E na época eram os emerging markets, né? Debit. Então, entrar lá fora e aí investir realmente em bonds aqui dentro do Brasil dava um retorno muito maior do que você colocar num investment grade, que hoje em dia está dando um retorno muito maior, né? Então, antigamente, esse retorno não existia tanto, não era tão atrativo. Então, muita gente realmente dolarizava e mandava o dinheiro quando queria entrar em renda fixa em emerging markets, eles aqui, né, tinha onde havia mais retorno. E aí, aqui hoje, né, já atualizando aqui essa divisão, a gente vê os treasuries também com bom retorno e os bonds de US. Então, só para mostrar um pouquinho assim, como é que a gente, em pouco tempo, a gente já mudou essa composição. Esse é um outro índice que a gente gosta bastante, que é renda fixa, que são as TIPS, é como se fossem as NTN-Bs aqui no Brasil. Então, a gente vê as TIPS, elas são atreladas à inflação, mais
mais os juros, né, americanos, quanto ele está dando, e ali a gente está em torno de 2,7. Isso aqui tem um mês atrás, né? Foi em agosto. Mas ele está em torno de 2,7, mais a inflação. Então, são índices que a gente está vendo de curto prazo, que estão também sendo benéficos aí para entrar atualmente, no cenário atual. E é isso, eu tenho outros dados, mas eu acho que aqui a gente não precisa entrar. Eu queria entrar mais nessa questão da importância, né, da diversificação global. Eu, quando cheguei aqui no Brasil, tem uns 2 anos, estou até com a Jéssica aqui, que me ajudou bastante nesse desbravar e desmistificar a importância da diversificação global. A gente tem um podcast dentro do BTG, da plataforma do BTG, que é o Offshore Connection, e aí a gente traz os especialistas do banco falando, porque quando eu cheguei aqui eu vi que tinha essa barreira e essa dificuldade de falar de investimento no exterior, né? Ou as pessoas acham que é proibido, que não pode, ou que é complicado, ou que é difícil, né? Ou como é que eu vou mandar o dinheiro lá para fora, ou em que ativos é importante, e não tem a consciência de quanto é importante você investir lá fora, né? Dessa diversificação global. Então, de você diversificar em moeda, diversificar em setor, diversificar em geografia. E aí a gente começou, tem muitos especialistas lá no banco que falam muito bem, e a gente começou a trazer esse conteúdo de uma forma simples para mostrar que é importante, né? O quanto é importante e o quanto não é um bicho de 7 cabeças investir no exterior. E aí eu fui desmistificando que para mim era tudo muito claro, né? Porque quando eu estava lá fora, os investidores já estavam, né? Já tinham dolarizado, já estavam investindo lá. E eu falei, nossa, tem que trazer isso, trazer esse conhecimento, trazer, né? Não é só o conhecimento, mas acho que aproximar esse tema no dia a dia dos brasileiros, né? Assim, de quem está aqui, de quem tem vontade e curiosidade de entender e de consumir, de investir lá fora. Então, tem um Offshore Connection, a gente tem uma trilha sobre diversificação global, que a gente vem trazendo temas, né, para falar sobre investimentos no exterior e importância, né, do que falar, do renda fixa, como é que funciona, o dinamismo das economias, como é que são diferentes. Então, a gente tem eu vim com essa questão, né, de trazer e de aproximar, de desmistificar esse tema e trazer isso para os investidores. Então, se vocês depois tiverem oportunidade de ver lá na plataforma do YouTube, tá lá, e se tiverem algumas sugestões de temas, acho que é sempre bom receber feedback. A gente já começando a receber feedback. Ah, Carol, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Então, que é um tema muito específico, né? Mas a gente está vendo uma procura bacana e um feedback positivo de podem mandar, escrever lá, enfim, ou temas que vocês acham que tem que ser falado, né? E é isso, acho que assim, a importância da diversificação global quando a gente olha o portfólio como um todo, holisticamente, eu acho muito importante. Queria trazer esse tema aqui para vocês. Não sei se alguém tem alguma dúvida sobre... Eu digo na questão do perfil do investidor. Eu vejo muitas casas que no perfil arrojado tem exposição internacional. Outras já no conservador têm um pouco de exposição. Como que você enxerga isso em relação ao perfil? Você diz, mas tem aqui no Brasil ou já investindo dentro de um portfólio, um fundo de investimento aqui? Investimento no exterior, uma carteira com perfil de investidor aqui brasileiro. Desculpa, eu não entendi. Eu já vejo muitas casas que têm assim, esse perfil de investidor. Por mais conservador que seja, eles já colocam 2% para você estar investindo fora. Ah, tá bom. Só que outras casas colocam só no arrojado. No arrojado lá de fora. No arrojado aqui. Aqui. Mas com exposição lá fora. E aí eu fico me questionando, mas qual que é o perfil ideal para investir? Na minha percepção, todos, porque a gente vive atrelado ao dólar, né? Sim. Então, aí eu queria saber um pouco da sua percepção em relação a isso.
Varia muito, né, como você falou, do perfil do investidor, o que ele pretende fazer no curto e no longo prazo. E aí, quando você investe, né, e você tem um investimento aqui, você estando no Brasil e investindo lá, o seu tipo de tributação vai ser diferente. Então, você investe em real e aí o fundo vai dolarizar, né, e aí você pode ter um hedge ou não cambial nesse tipo de fundo, só que você tem a tributação que é brasileira. Então, se você está no FIM é diferente, no FI é diferente, então você vai seguir a tributação brasileira aqui, de um investimento no exterior. Quando você pega e manda o dinheiro para fora, você está sob a legislação, no caso, por exemplo, americana, se você for para... E aí a tributação é diferente. Né? Então, você tem que pagar, se você estiver na física, mensalmente, né, o carnê-leão sobre os ganhos, né, a partir de $60.000. Então, você tem que pagar se você estiver na física. Ou, se você tiver uma estrutura offshore, você consegue diferir esse ganho, né, ao longo do tempo. Agora, tem um projeto de lei que pode ser que vai mudar algumas coisas. Mas são estruturas diferentes, então tem que ver muito de acordo com o que o investidor, você, no caso, enfim, o perfil faz mais sentido, porque às vezes o cliente tem a sensação assim, até psicológica, não quero mandar o dólar, né? Não quero dolarizar agora. E vou investir num fundo de investimento no exterior, né? Eu coloco ali, às vezes coloca com hedge ou sem hedge, mas coloca em real. Então ele olha todo aquele rendimento em real. Né? Não, eu quero realmente dolarizar, eu quero deixar o dinheiro lá fora, eu quero abrir uma conta, né? Hoje em dia é muito simples, tem várias plataformas para você abrir conta, para você mandar o dinheiro, né? Então, acho que assim, o acesso está muito maior hoje em dia, né? De mínimos, de tudo, e aí você consegue mandar o dinheiro lá para fora, então são estruturas diferentes, né? Momentos diferentes de você fazer esse investimento. Então, depende muito. Acho que tem que ter uma conversa, né, muito aberta e transparente para se sentir à vontade e confortável, né? Eu acho que o mais importante, assim, tem investimento para todo mundo. Eu acho que o mais importante é o cliente né, a pessoa, o investidor, tá muito confortável, muito consciente da onde está investido e no que está investindo para entender o caminho, né, o percurso que vai seguir. Então, acho que isso é o mais importante. Assim, tem opções para todos os tipos, e aí eu acho que o mais importante é isso. Eu acho que ter essa consciência, né, de disciplina e de diversificação. Aí ela falou, desculpa. Essa questão do carnê-leão é uma coisa complicada, né? Eu acho que dá um desconforto. Sim. No investidor brasileiro, principalmente se você pagar todo mês pelo rendimento que você recebe. Uhum. Os brasileiros não gostam muito de pagar imposto. Uhum. Mas todo mês, você em cima do valor, eu sei que eu tenho investimentos fora. Agora, e a tributação fora, isso é uma coisa que às vezes me preocupa. Por exemplo, Uhum. eu não sei de legislação americana ou da legislação do Luxemburgo. Isso pode trazer algum problema? Por exemplo, você tem ganhos lá fora, você tem uma conta aberta fora e você investe fora. Uhum. Estou ciente de que aqui eu tenho que pagar carnê-leão todo mês sobre os meus rendimentos. Uhum. E lá fora, às vezes eu fico meio bolada com esse Uhum. negócio. Gente, será que eu não tenho que pagar alguma coisa em cima desse rendimento que eu tive lá fora? Então, tem dois tipos de tributação. Não sou advogada, não sou especialista, mas eu vou falar um pouco da experiência do que eu escuto muito. A gente trabalha muito com os advogados lá do banco. Quando você está na pessoa física, você tem que pagar, né? Se seus ganhos forem acima de 60 mil, você tem que, por classe de ativo, você tem que fazer o carnê-leão aqui no Brasil no mês subsequente. É chato, se esquecer é ruim, aí vai... É um operacional aí chato. Outra opção é você abrir uma estrutura offshore, que é a PIC, não sei se vocês já escutaram falar, que é a Private Investment Company. Então, você tem provedores que falam português, né? E aí falam a nossa língua, e eles abrem uma empresa em paraísos fiscais. Bahamas, BVI, Panamá, Cayman. E aí você tem essa empresa aberta e você abre a sua conta
título em nome dessa empresa e você investe. Não é nada ilegal, é declarado, você tem que declarar no final do ano, porque muita gente acha que isso tá em paraíso fiscal, é proibido e tal, não é. É legal, só que você difere os seus rendimentos. Então, entre as classes de ativos, elas se compensam e você difere só quando você for tirar ter o ganho, fazer um resgate. Isso está mudando, tem um projeto de lei que vai mudar um pouco a tributação, mas ela tem esse benefício, além de ter um benefício também de sucessão patrimonial, né? Então, para os filhos, né? Você já deixa tudo estruturado ali, e aí você também não tem o state tax, caso aconteça alguma coisa em cima de um ativo americano que você tem, tipo um Google, você tem ações do Google, e você vem a falecer, e aí tem que passar para o seu filho, para quem que seja, você paga 40% de imposto. Se você está numa PIC, você não precisa. Isso se você estiver numa pessoa física. Então, tem algumas estruturas e nuances assim, para cada... E abrir uma PIC, você abre em um mês... Você paga $2.000, $2.500 para abrir e tem uma manutenção anual em torno disso também. Então, não é nada assim um bicho de 7 cabeças, é simples, tem provedores muito próximos que falam português e que explicam muito bem o que está acontecendo para ajudar nessa estrutura de investimentos lá fora. É uma outra forma. Ela vai falar aqui. Então... A gente tem um estudo que a gente fez internamente no banco, 70% Brasil e 30% fora, tá? Mas varia muito, assim, né, o seu planejamento, mas 70-30 é o que a gente acha que pode ser um bom... Você acha que o dólar vai continuar sendo a reserva mundial? É difícil dizer por quanto tempo, mas acho que por bastante tempo, porque a gente vê assim, a maioria das empresas, né, tem essa reserva, tem reserva em dólar, a principal moeda mundial é dólar, vem se falando do yuan, né? Assim, vocês veem o que está acontecendo com a China agora. O dólar, a economia americana ainda é muito resiliente, ela está muito forte, é muito pujante. O dólar é uma moeda forte e que mundialmente é aceita em qualquer lugar. Para qualquer lugar do mundo que você vai, você tem um dólar. E as reservas de empresas, de exportadores, reservas dos países em dólar ainda é muito forte e é a principal moeda. Então, a gente ainda acredita... Assim, eu estou falando assim, pessoalmente, que eu não sei quando, mas por bastante tempo ela ainda vai ser como a principal moeda mundial, né? Vamos dizer assim. Pode ser que mude, mas eu acho que no período curto de tempo eu acredito que não. Uhum. Acho que eu até trouxe aqui uma tabela, aí uma visão nossa, né? Eu acho que eu tirei. Uma visão nossa, BTG, do nosso time de alocação de portfólios, o que a gente vê dentro quando você está investido lá fora, a gente está mais... aí você tem vários perfis de risco, né? 100% renda fixa, 20% em renda fixa, 40% em renda fixa e 80% renda fixa. E aí, como é que a gente vê isso? A gente está mais alocado em renda fixa hoje, dado todo o cenário econômico de final de ciclo, né? A inflação caindo. A gente está um pouco menos alocado em ações, mas dentro do ciclo de renda fixa, aquilo que eu falei, investment grade, né? Emerging markets a gente está subalocado e a gente em equities a gente está mais em US, não emerging markets, que o emerging markets é mais voltado pela China, né? É a China que drive esse índice, e mais em ações de qualidade, né? Que a gente chama de value e não growth. Growth é aquela de tecnologia que precisa de muito investimento para conseguir, né, ter um
um bom valor de mercado, e aí a gente está mais em ações de velho, que a gente chama, que é assim, financeiros, bancos, setores que estão mais, empresas que estão há mais tempo no mercado e que não tem grandes oscilações. Então, é isso que a gente está apostando. Dentro de tecnologia tem velho, tipo Microsoft, por exemplo, ela já não está tão classificada como growth, né? Aí fica em velho. Então, tem algumas empresas de tecnologia que já estão mais consolidadas e aí elas são classificadas como velho, apesar do setor, né, da principal do core business ser tecnologia. Não sei se alguém tem mais uma pergunta, não sei se a gente... Não, acho que até que foi num tempo bom. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Pode falar. Dentro da pergunta dela, quais são os indicadores para considerar que a partir de determinado período, obviamente, diferente período futuro, que é uma análise mais geral, como que essa empresa é classificada? Não é como growth, mas como value? Então, varia, você tem que analisar pelo balanço, né? Tem índices quantitativos e qualitativos. Então, você analisa balanço dos últimos anos, dos últimos 5 anos, e você também tem uma análise qualitativa de você ver de setor, né? E quanto tempo que essa empresa está sem mudar e está consolidada, né? Então, principalmente análise de balanço, você consegue avaliar. E aí, essas classificações até saem, né? Publicamente, quando eles são classificados como value e growth. Então, Tem algum canal que tem essas informações? Posso sugerir sobre essas ações, essas classificações? Nós dentro do BTG a gente tem reports e tem sites lá de fora da Bolsa Americana, né? Quando você olha o S&P, o dos índices, você vai procurar ali, você também consegue ver essas classificações. E dentro da Bloomberg, a própria Bloomberg também ela tem essas classificações e mostra isso. Então, são sites mais oficiais, né? Assim, Sim, de classificação. Sim. Dentro do mercado de blockchain, criptomoedas, como que vocês têm trabalhado em relação a isso? Até inclusive com essa tendência que está vindo da China, né? Nessa questão do governo também utilizar. Porque eu vi que agora o Banco Central, né? A gente teve uma troca aqui no Brasil, mas eu não acompanhei depois como que está essa questão digamos assim, da aplicabilidade no mercado. Não sou especialista nisso. A gente tem uma área lá no BTG que é especialista. A gente dentro dos é um ativo muito novo ainda, né, que tem pouco tempo, mas a gente tem uma área lá dentro até, inclusive do BTG, e tem especialistas aí no mercado que atuam e estudam muito forte sobre, né, criptoativos. A gente não coloca nos nossos portfólios, por exemplo, porque os nossos portfólios são mais líquidos, então a gente por uma questão de classe de ativos mesmo, a gente ainda não coloca, né? Porque é um ativo muito novo, então mesmo que o cliente peça, a gente não coloca dentro da nossa alocação. Aí ele atua separadamente. Então a gente tem um time que atua separadamente e para esse mercado. Então, prefiro nem entrar muito em detalhe, que não é muito a minha especialidade. Mas dentro ali no PTG, se você quiser procurar e tal, tem bastante coisa lá. Mas acho que é isso. Muito obrigada.